Obrigado. Luiz, o senhor é meu xará. Diretor, a minha pergunta para o senhor... Primeiro, eu queria, assim, dentro da sua resposta, que o senhor falasse sobre os vários tipos de associados que a ANUT reúne. É interessante para a gente dar uma dimensão da variedade de setores envolvidos aí no tema. E te perguntar quais foram as principais contribuições, as preocupações de vocês, mas também provocar sobre quais outras políticas públicas precisam andar no mesmo passo, lado a lado, para que o PNL consiga ser, de fato, exitoso. Por favor. Obrigado, Luiz, xará. E o meu Luiz é de São Luís do Maranhão, que foi colonizado por franceses. Vocês veem, o meu perfil é de francês, né? E o Luiz é com S, não é com Z. Dito isso, eu queria só primeiro realmente dizer que a ANUT se sente responsável por esse plano. Nós participamos, a Gabriela se lembra, de muitas das reuniões com a Fundação Dom Cabral, inclusive, com o professor, com todos lá, da Paulo Rezende, e encaminhamos contribuições, e isso nos dá uma responsabilidade, e todos nós aqui, isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que ter o enforcement deste projeto, deste plano, não se tornar mais um documento de prateleira que a gente senta nas antessalas para ver, passar o tempo esperando a hora da audiência. E são documentos lindos, papéis, fotografias espetaculares, mas que não servem para nada. Zero. Então, como hoje a inversão do processo de nos ouvir nos trouxe também para dentro da responsabilidade. Então, Gabriela, eu acho que essa inversão de papel foi fundamental para nos dar também esse enforcement que precisa ser feito para isso se viabilizar. A ANUT é uma associação de usuários, tá? Portanto, nós não temos os ofertantes de serviços, só o usuário, pagamos os fretes. E somos uma associação com 50 grandes grupos empresariais do Brasil, que movimenta em seu conjunto 800 milhões de toneladas por ano. O que representa esse número? Eu vou dar alguns números para vocês relativizarem o número. Primeiro, nós exportamos, a balança comercial brasileira, 810 milhões de toneladas por ano, em 25. 810 milhões de toneladas foi a nossa exportação. E importamos 190 milhões de toneladas. Portanto, o nosso comércio exterior movimentou entre exportação e importação, função da nossa logística interna, 1 bilhão de toneladas. Isso é que é a representatividade da ANUT, que movimenta 800 milhões de toneladas. Segundo aspecto importante, é o nosso ticket médio de exportação e importação. Nós exportamos $400 por tonelada, 400, guardem esse número, e importamos a $1.500 por tonelada. Portanto, quanto menor for o valor agregado do produto, maior é a incidência do custo da logística para ele chegar ao seu destino. Se os nossos produtos tivessem maior valor agregado, fosse de $1.200 a tonelada, provavelmente os 15% de custo logístico do PIB tivesse uma influência menor do que tem na atual estrutura de comércio exterior brasileira. Portanto, nós não queremos uma logística melhor porque nós queremos mais obras. É porque a gente tem que sobreviver a uma competição internacional que hoje se tornou uma gangorra. Quando os Estados Unidos põem um tarifaço,
tá certo? Nós vamos ter dificuldades de competição porque o nosso custo logístico é o dobro do deles. Se a gente reduzisse, aliás, o ministro falou em reduzir para 7% o custo logístico, provavelmente a nossa resiliência, a volatilidade de preço internacional seria muito maior. Portanto, nós não estamos atrás de obra ou de investimentos que não digam respeito à redução do custo. E a redução do custo não é a redução do custo modal, isso é uma coisa importante, é a redução do custo médio da intermodalidade. Eu preciso de mais ferrovia, eu preciso de mais hidrovia, eu preciso de mais cabotagem, tudo mais, não é pouco, não é pouco. A NTF, está aqui o doutor Barreto, nosso grande comandante da associação ANTF da ferrovia, sabe que nós precisamos de muito mais ferrovia para atender uma parte do mercado que hoje não é atendido pela ferrovia. Outro número para vocês. Nós movimentamos 800 milhões de toneladas por ano. 65% da nossa carga é tipicamente ferroviária. Só que por ferrovia nós só movimentamos 30%. Por quê? Porque não tem ferrovia. Simples assim. Não é porque a ferrovia não quer ofertar para mim capacidade, é porque não tem. Ué. E o pior custo é de não ter. Esse é que é o problema. Aí o que vai ocorrer? Nós vamos para a rodovia. Tem jeito, tem que ir para a rodovia. E o que acontece com a rodovia? Deterioração de pavimento, mais custo de manutenção, os pedágios lá em cima para poder viabilizar aquela concessão. E, principalmente, eu vou lembrar o nosso amigo Bernardo Figueiredo, que vocês todos conhecem, aliás, quem não conhece, né? Bernardo Figueiredo. Ele disse assim: Baldez, um dia nós vamos ter que pedir uma lei que defina o frete máximo rodoviário. Assim como nós temos hoje o piso, né, do frete rodoviário, nós vamos pedir para o frete máximo. Vai ter tanta carga em rodovia que vai haver uma explosão de frete. Então, este plano não é um plano deste governo. Isso é uma outra coisa importante. Este plano é nosso, é da sociedade. Não me interessa, o ministro falou de nomes, não me interessa nome de ninguém, zero. O que precisa é ele se viabilizar, com as correções que o tempo vai permitir que sejam feitas. E você, Gabriela, é uma das responsáveis por essas atualizações, tá certo? E nós vamos estar atentos a esse acompanhamento. Obrigado. Bem, eu vou propor agora apenas 2 minutos, pelo adiantar da hora, pessoal ansioso para almoçar com certeza, perguntar sobre esses desafios para os próximos ciclos, para as próximas atualizações, que vocês veem de pontos que não puderam ser incorporados agora nesse ciclo do PNL e que poderiam, que seria interessante, necessário incluir nos próximos. Por você. Perdão, isso, achei que tinha introduzido com você, Maria, por favor. Então, eu acho que o principal desafio é você conseguir daqui para frente, é ter o compromisso desse planejamento, ser um planejamento de Estado. Começamos com um planejamento de Estado, onde você não é interrompido e você dê continuidade. Então, é planejamento de Estado, onde você garante a implantação, considerando o planejamento, onde você tem orçamento para implantar o que é preciso implantar, ou para priorizar a concessão, onde é preciso priorizar. E depois é monitorar e reavaliar e refazer o ciclo, né? Voltar ao ciclo de planejamento, porque como esse planejamento está previsto para ser revisto a cada 4 anos, você vai, à medida que as obras vão sendo implantadas, você vai atualizando e vai melhorando o planejamento. Assim, muitos
ao ler, agora a gente não conheceu em detalhes, conhece a ideia, né? Mas, assim, pessoas vão achar mesmo alguma coisa que poderia ter sido melhor. Então, vamos começar a implantar, vamos avaliar e aí vamos avançar. Nesse avanço, daqui a 4 anos, se a gente achar que faltou alguma coisa, vamos trabalhar e vamos construir de novo. Então, a CNT está disposta a contribuir, Gabriela, a participar, e a gente tem atuado diretamente para contribuir com o governo nessa implantação desses projetos, na manutenção. Falo muito com o pessoal lá do Alan, da SNTR, sobre manutenção das rodovias, os pontos, aonde, o que está pegando, sempre tentando ser colaborador e sempre construindo soluções. Contem com a gente, estamos à disposição. CNT está pronta aqui para ajudar o que vocês precisarem, para a gente fazer com que o Brasil avance e que a gente tenha, em 2050, uma logística, uma infraestrutura melhor do que temos hoje. Obrigada. Para encerrar, eu vou só retomar um ponto que o Baldez trouxe, que é a gente se sente dono desse documento, né? E não só a gente que estava lá dentro do governo construindo, mas todos aqui que participaram do processo inteiro, né? Então, todas as pessoas que contribuíram, setor privado, sociedade civil, os outros órgãos públicos e privados que atuaram, a gente se vê representado, se sente dono, e eu acho que isso é muito valioso porque cabe a nós lutar para que esse plano seja cumprido nos próximos anos, né? Vocês lutando pela parte de fora, a gente aqui lutando dentro do governo para garantir que a gente consiga tirar do papel todos esses compromissos que a gente construiu em conjunto, né? Então, conto muito com o trabalho de vocês e contem com o nosso para garantir que a gente tenha efetividade no planejamento. Bom, eu não poderia deixar de citar aqui, até mesmo porque a gente tem vários representantes aqui de Federação de Indústria, e também da própria equipe aqui da CNI, né? Então, Francis Ricken conduziu também de um apoio a esse trabalho que foi fundamental, minha colega também, Paula Bogossian. Então, todos nós ali da CNI, a gente debruçou sobre todos os materiais que foram disponibilizados, todo o apoio técnico ali, e também de representação foi realizado pela CNI nesse sentido. Dos 20 encontros regionais, a CNI ela conseguiu prestar apoio para mais de uma dezena. Na primeira etapa, a gente conseguiu, junto com as federações, apoio de 8 encontros regionais realizados em federações de indústria. Na primeira e segunda etapa, 8 encontros. Terceira etapa, 5 encontros, em que, Gabriela, se me permite, aqui a gente também tem a presença do nosso colega Heitor, literalmente abriram as portas para a realização desse debate. Não poderia deixar de agradecer também, a Gabriela sempre tempestiva, teve conosco o nosso Conselho de Infraestrutura no início dos trabalhos, retornou no final dos trabalhos. Então, é muito importante reconhecer a grandiosidade desse trabalho que foi elaborado, né? Como todos aqui colocaram, um trabalho de excelência, um trabalho que tem inúmeros avanços. A gente poderia aqui citar tanto a questão do aperfeiçoamento das matrizes de origem e destino, a inclusão de questões relacionadas à sustentabilidade, né, proteção da biodiversidade, mudanças climáticas que também foram incorporadas nesse documento, além de vários outros aspectos também que são fundamentais. E, nesse sentido, o processo de escuta ativa, né? O ministro mencionou muito bem, a gente sempre teve o costume de fazer o planejamento olhando para trás, olhando para o dado passado. E essas entrevistas, que foram muito bem conduzidas pela Fundação Dom Cabral, ali na pessoa do professor Paulo Rezende, que a CNI também prestou apoio com as empresas, fazendo indicações e, de alguma forma, incentivando essa participação, ela pôde trazer não só o que você tem hoje, o que você observa, mas também quais são as perspectivas, né, de investimentos, de novas plantas, como que essa cadeia ela deve se alterar nos próximos anos. Então, nesse sentido, eu só gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite, parabenizar pelo trabalho que foi realizado, que foi posto, né,
E dizer que a CNI, assim como o Baldez mencionou, a gente continua acompanhando, né? A gente precisa destacar que o planejamento agora ele permanece. A gente ainda tem planos setoriais e planos gerais. E a CNI vai estar ativa durante todo esse processo. Obrigado. Luiz, apesar de você não ter feito nenhuma pergunta, eu vou fazer para mim. Posso? Eu juro que era a mesma. Baldez, quais são os outros aspectos que você gostaria de abordar? Tá bom essa pergunta? Excelente. Excelente. Então, lá vai. Bom, primeiro eu quero já dizer, Gabriela, que nós vamos... Eu estou ali com 2 assessores, o André Aguiar, levanta a mão aí, André, e o Christian Souza. Eles estão com a missão de criar um sistema de acompanhamento, tá, de todas as ações do PNL, dos planos setoriais. Nós vamos criar uma planilha em que nós vamos ficar fazendo, e sempre que achar que pode dar uma contribuição, nós faremos a vocês, tá bom? Segundo aspecto, nós temos uma coalizão, Luiz, que ali está o Heron da Secafé, está o Xizu da Abiquim, tem a Abiov lá com o Gilson, tem Anda de Fertilizante, são mais ou menos 15 entidades usuárias da logística, que a gente se reúne todo mês, uma vez, e fazemos uns brainstorm lá das dificuldades que a gente encontra no dia a dia como usuário, tá certo? Que precisa de custo, transit time, avaria zero no seu produto e assim por diante. E por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, porque há um aspecto desse plano aí que é fundamental para nós: governança. A governança, ela não pode ser só estatal. A governança, ela tem que colocar dentro todas essas pessoas e suas entidades que vivem todo dia os problemas logísticos. Um gargalo que pode ser físico, mas pode ser regulatório. Uma vírgula que altera uma resolução pode mudar a vida daquele setor. Então, não é possível que nós, que estamos no dia a dia, não participemos do processo decisório, tanto regulatório quanto da prioridade dos projetos. Isso é um ponto. Segundo ponto, nós precisamos de previsibilidade. Quando uma empresa se reúne para o seu board, para discutir seus planos de longo prazo, seus investimentos, o primeiro ponto que ela levanta: mas nós temos logística para isso? Nós podemos investir naquele ponto? Qual porto que fica mais perto? Como é que eu chego lá no porto? Se ele tem um plano de Estado que ele diz que no ano 28 ele vai ter alguma coisa, ou no ano 30, ou no ano 32, excelente, porque ele faz a sua... Agora, que tenha credibilidade, aliás, falou-se credibilidade. Só para você ter uma ideia, a cada 2 pontos percentuais de PIB, se coloca 50 milhões de toneladas na economia para ser movimentado. Portanto, até 2030, nós vamos ter 250 milhões de toneladas aí, que tem que chegar no destino. Porque a pior carga, a carga que não vale nada, é aquela que não chega no destino. É zero o valor dela. Então, eu acho que nós temos muito que andar, mas nós vamos estar à disposição, né, Gabriela, já fica esse compromisso, que a hora que quiser, o dia que quiser, nós vamos estar apostos para apoiar a viabilidade desse plano por bem do Brasil, não é bem de setorial, não, nem de pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.